E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Lin Shen. Ele era apenas um estudante normal, porém após ter adoecido quando era jovem, o seu corpo ficou muito fraco, mesmo trabalhando muito mais que outros, ele não era bom em nada. Por causa disso ele era frequentemente intimidado e ridicularizado por seus outros colegas, e até mesmo seu instrutor não acreditava nele. Por causa dessa doença, sua família gastou todas as suas poupanças. Eles ficaram com uma enorme dívida. Com isso, para ganhar dinheiro, seu pai viajou para outra cidade, e para sua surpresa um dia ele envia um presente, uma estátua detalhada feita à mão do Godzilla. Na carta tinha escrito que era um presente de aniversário do seu personagem preferido. No entanto, pouco tempo depois um de seus colegas pega sua estátua e joga no meio da rua. Lin Shen rapidamente corre para pegar, mas para sua surpresa, logo em seguida um caminhão vem em sua direção sem tempo para escapar, sendo atingido ficando gravemente ferido. Quando ele acreditava que teria chegado ao seu fim, para sua surpresa após abrir seus olhos novamente percebe estar no meio do mar com seu corpo completamente diferente. Inicialmente ele acredita ser um lugar pós-vida. Logo em seguida aparece um painel do sistema de evolução de monstros, e é quando ele descobre que reencarnou em um monstro da raça do dragão do trovão. Ele pode adquirir pontos de evolução, devorando outras criaturas, e assim usar esses pontos para poder evoluir para um monstro superior, mesmo pensando ser apenas um sonho. Como tudo é bastante real à sua volta, ele percebe que essa é sua nova realidade, e agora sem muitas escolhas Lin Shen se tornando um monstro do mar juntamente com esse sistema, ele vai usar para devorar e evoluir, para assim se tornar igual ao grande Godzilla e com isso sobreviver. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Zou, um estudante do ensino médio. Um dia ele ganhou a oportunidade de estágio em uma empresa. Com isso ele pensava que seria uma grande oportunidade, mesmo sabendo que não seria fácil. O que ele se tornou foi apenas um servo para os funcionários. A única pessoa que tratava ele bem nessa empresa era uma garota que veio da mesma universidade que ele, e para piorar o seu chefe apenas humilhava ele frequentemente, dando vários trabalhos para ele. E como Zou precisa do dinheiro, ele apenas tem que baixar sua cabeça e escutar tudo. Porém as coisas começam a mudar quando ele recebe uma misteriosa mensagem em seu celular sobre um jogo, e ele acaba aceitando. Após isso uma luz começa a aparecer e ele acaba indo parar em outro local. Após se deparar com vários zumbis, ele acredita que foi parar em outro mundo. Pouco tempo depois uma tela aparece na sua frente, falando que ele recebeu o sistema do Magnata do Apocalipse, onde ele ganhou a habilidade de viajar entre os mundos, e ele pôde fazer trocas com núcleos de cristais e ouro na sua nova loja do sistema. Após isso ele acaba sendo atacado. Por sorte uma mulher acaba aparecendo e salva ele. Como ele trouxe vários bolos, ele acaba vendendo eles por várias peças de ouro, pois as comidas do mundo moderno são muito preciosas neste mundo. Após descobrir que pode viajar livremente entre esses dois mundos, ele vai usar esse sistema para fazer negócios e construir empresas, e ele vai usar todo o seu conhecimento para se tornar muito mais forte, para ser capaz de lutar contra os zumbis, para ficar muito mais rico. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, que passou 2 dias jogando um jogo sem parar para terminá-lo, mas após acordar ele estava em um local escuro e fechado, e ele descobre que estava ao lado de uma mulher onde ela fala que é sua esposa. Inicialmente ele acredita que é apenas uma pegadinha do pessoal da sua escola, mas ele percebe que as coisas estavam estranhas quando ela fala que já estava na hora dele retornar dos mortos. Após ela beijá-lo ele começa a escutar uma música que era bastante familiar. Após isso ele sai de dentro do caixão que estava e ele acaba descobrindo que está dentro do jogo no qual ele estava jogando, e ele estava no corpo do vilão chamado de Shen Yujin. O vilão era o personagem de quem ele mais odiava, pois passou 2 noites para conseguir derrotá-lo por ser muito apelão. Logo após isso alguns figurantes decidem atacá-lo, mas logo ele mostra que possui todo o conhecimento sobre esse jogo, sabendo usar as poderosas habilidades facilmente. Como ele estava dentro de um jogo, ele decidiu que ia se divertir ao máximo neste novo mundo. Com isso ele derrota todos seus inimigos com seu poderoso poder. Após isso ele se encontra com sua esposa novamente, onde ela revela que a causa dele ter renascido no corpo do vilão foi uma missão do sistema que ela recebeu, onde a missão dele é enfrentar as 13 seitas que matou seu personagem no jogo, e futuramente se tornar o jovem mestre de todas as seitas. E se ele não quiser cooperar em desenvolver uma boa história, ela vai matá-lo. Sem escolhas agora no corpo do personagem que ele mais odeia sendo um vilão, ele vai partir em uma nova jornada dentro do jogo em busca de completar sua missão do sistema, e como ele terminou esse jogo, ele tem todo o conhecimento sobre tudo, e aqueles que entrarem no seu caminho será dizimado sem piedade.
Nesse próximo mangá a história começa com o protagonista, conhecido como Shukin, que um dia acidentalmente entrou em um mundo de fantasia, e logo após isso ele se tornou um cultivador de espadas onde ele passou 300 anos treinando suas habilidades, e no momento que ele estava prestes a alcançar o reino da eternidade o que o esperava era outra coisa, acaba abrindo um portão no espaço-tempo onde o leva de volta para a Terra, mas quando ele ainda tinha 17 anos de idade, feliz por ter retornado à Terra ele logo se dá conta que as coisas estão diferentes onde essa Terra não é igual à Terra que ele viveu antigamente, mas agora o mundo estava invertido no papel das mulheres e dos homens na sociedade. Após ler um livro da história desse mundo ele descobre que agora as mulheres são total autoridade, e por ele está em seu corpo. De antigamente seu poder diminuiu bastante, mas ele ainda tem uma enorme força, e se ele treinar novamente, ele logo recupera seu poder total e com isso ser capaz de abrir o corredor do espaço-tempo novamente para voltar ao seu mundo normal. Após alguns acontecimentos, ele sai para ajudar sua irmã que foi capturada, e quando ele chega lá ele percebe que as mulheres desse mundo têm um grande poder e por causa que os homens desse mundo são fracos, elas acham que Shuking é um fracote também, mas elas são surpreendidas por ele ser muito poderoso mesmo sendo homem. Após esses eventos ele logo retorna para a escola, por ele ter um rosto muito bonito, ele é como uma celebridade, e com isso várias garotas querem namorar com ele, mas ele não suporta como os homens são tratados nesse mundo, e com isso ele inicia uma nova jornada nesse mundo invertido em busca de encontrar uma maneira de voltar para a Terra normal, mas antes disso ele vai mostrar para esse novo mundo que nem todos os homens são fracotes. Por fim ficamos com esse mangá onde a história começa com um meteoro misterioso que caiu na Terra e junto com esse meteoro vieram vários monstros que ficaram conhecidos como caçadores e os humanos é sua principal fonte de alimento, e em poucos anos eles se espalharam por toda a Terra. Mesmo eles trazendo todos esses problemas, eles também fizeram com que os humanos evoluíssem, e um guerreiro rapidamente se destacou entre todos sendo o mais forte, conhecido como Longo Rei Estelar, e com isso se tornou o líder do mundo, e pouco tempo depois ele construiu o último lar na Terra para seu povo na luta contra os caçadores, porém em uma batalha contra os caçadores Longo Rei Estelar foi derrotado, e seu paradeiro após isso continua sendo um mistério. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Xianbai, onde por causa de uma doença, ele não consegue movimentar seu corpo, e com isso ele está vivendo em um hospital onde sua única companheira é a televisão e sua mãe, e com isso ele teme a morte, mas não pode se fazer nada sobre isso, e um dia ele chega ao seu fim, porém logo após isso ele acorda em outro local como uma mulher na sua frente, e seu corpo está completamente curado, e logo ele descobre que renasceu em outro mundo, e ele também descobre que agora ele é herdeiro do palácio estelar escolhido pelo antigo rei, e agora sua missão é salvar o restante da humanidade. Logo após isso vários monstros aparecem e com isso ele acaba escutando uma voz, e ele acaba descobrindo que seu corpo possui outra alma do rei estelar Long que ajuda ele na batalha, e logo ele consegue usar sua poderosa habilidade a escuridão eterna, e com isso ele consegue dizimar todos os monstros facilmente, onde ela pode absorver energia dos monstros mortos, e também ela pode roubar as habilidades dos outros. E agora Xianbai com seu novo corpo e seu imenso poder vai iniciar sua nova jornada nesse mundo onde os monstros estão por todos os lados, e ele é o único capaz de salvar o restante da humanidade.